Os peritos, eles, podem estar presentes somente no tribunal do júri ou na audiência pode chamar o perito também? Na verdade, essa era a fase que tinha que se chamar o perito. Eu vou mandar, eu acho que eu tenho aqui, que eu tinha passado para o Abrão, o que é que tinha que ter sido acontecido. São várias fasezinhas que foram puladas, entre as quais a acariação, que é colocar uma testemunha para contradizer ou para ouvir o depoimento da outra, para dizer, não, você está mentindo, não, você está falando a verdade. E tem a fase bem clara para você mostrar para o pessoal o que é que tinha que ter acontecido ali e como a gente pulou a fase da acariação e da oitiva dos peritos que não foram arrolados. Eu não vi o perito da família da Vitória que foi dito que existia. A Vicky falou aqui, os advogados de Maicon teriam que contratar alguém para rastrear o telefone da Vitória. Isso seria fantástico, né, doutora? Porque, como era iPhone, tinha como conseguir os dados na nuvem. Para o pessoal ver qual eram as fases que a gente ia ter, porque isso aqui é o plano, é um mapa mental, né, do tribunal do júri, mas está bem clarinho aqui para você entender, ó. Tá. Não vai pôr, pelo amor de Deus, não põe a legenda. Tá. Não vai pôr a legenda aqui, a gente vai ver. Tá bom. Ô, Rosimeire, eu nem vi ainda o que é. Rosimeire. Essa foi a... Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Tô vendo. Eu vou ler, então. É melhor, né? Não, dá para Deixa eu ver se eu consigo fazer um print maior. Peraí. Pronto. Ó, peraí que você... Tá aí você vai conseguir colocar aqui. Peraí. Vou mandar um print direito para você. Pera. Rosimeire, ai, gente, essas coisas que a gente faz. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz à doutora Raquel. O doutor Fábio, ele não podia interrogar as testemunhas, porque ele não era assistente de acusação. Ele estava ali somente como advogado de defesa do seu Carlos. Então, a única hora que ele podia falar... Tá certo, né, doutora? Exatamente. Ele só podia falar na hora que os advogados fizeram perguntas para o seu Carlos, que ali ele também não falou, né, aquelas perguntas inconvenientes foram feitas. Agora Ele chegou podia... certinho e tá bem no print, tá certo? Agora você pode jogar na imagem que o pessoal vai entender as fases que tinha e como a gente pulou da oitiva das testemunhas para a oitiva do réu. A gente pulou a fase dos peritos. Então, isso não significa que eles não possam ser chamados para o júri, porque é um novo processo. Aí o processo vai começar de fato. Mas seria interessante que se houvessem esclarecimentos... Olha lá, pessoal, isso daí dá para ver bem as fases ali, cada uma delas. Tá vendo? A gente já foi da... Ó, a gente foi aqui da primeira, que seria a oitiva, né, a segunda, testemunha de acusação, testemunha de defesa. Aí, ó, não tivemos a quarta e a quinta. Na sexta, nós tivemos só o reconhecimento da pá e da enxada. E a gente pulou direto para a sétima. Então, veja que a fase 4 e a 5, nós não tivemos. O que é a acariação mesmo, doutora? A acariação é colocar uma testemunha na frente da outra, para que você perceba, até pela leitura visual, quem está falando a verdade e quem está mentindo. Então, tiveram ali algumas contradições, né? Eu não lembro com quem foi, se foi Mateuzinho, com relação ao Vamos ônibus. supor, por exemplo, até você pode fazer acariações até entre as autoridades policiais. Ah, é? Vamos supor. Lembra que um fala que tinha imagem e o outro fala que o raio caiu? Sim. Você põe um na frente do outro e o juiz pergunta para ele falar a verdade e o outro falar a verdade. Isso é a acariação. E o juiz e os advogados vão fazer até pela leitura corporal, com compromisso, porque por que tinham PMs na audiência? Porque o crime de falso testemunho, se acontecesse, seria em flagrante. Já é retirado e levado preso na mesma hora. Isso era uma pergunta que eu ia perguntar lá na frente, mas já que a gente entrou nesse assunto, a testemunha é obrigada a falar a verdade, não é isso?
ela é obrigada pelo compromisso de dizer a verdade. Nos Estados Unidos, existe aquele crime, você jura dizer a verdade, chama-se perjúrio, que eles fazem um juramento sobre a Bíblia. Eles põem a mão na Bíblia e falam que juram dizer a verdade sobre pena, né, de cometer o perjúrio. No Brasil, não existe esse crime. No Brasil, nós temos o falso testemunho. Por isso que logo no início de cada pessoa que é ouvida, cada testemunha, o juiz fala assim: você tem alguma relação de amizade ou inimizade com as partes? Porque os inimigos e os amigos e os familiares não podem ser ouvidos na qualidade de testemunha compromissada. Compromisso com o quê? De dizer a verdade. Por isso, o não me lembro, por isso, o não me recordo. Porque aí ele não se compromete, né, com a resposta. Exatamente, exatamente. E não desmente o que já foi feito na primeira fase. Complicado, viu? Demais. Doutora, então a gente está, nesse momento, a gente está no 7º aqui, né? Que é o interrogatório do acusado. A gente está aguardando a fase 7, exatamente, que vai ser o interrogatório do acusado. Tá. Eu acredito que ele vai falar, porque se ele tivesse já manifestado a intenção de não prestar o seu testemunho judicial, e outra coisa que é importante que se diga, ele pode se recusar a responder perguntas da acusação e responder unicamente as perguntas do juiz. É um direito que cabe a ele. Mas se ele aceitar responder as perguntas da defesa, obrigatoriamente ele vai ter que aceitar responder as perguntas da acusação. A opção que ele tem, então, é a seguinte: ele não fala nada, que é o direito de permanecer calado. A segunda, ele responde exclusivamente ao juiz, ou ele responde à acusação e à defesa, e ao juiz. Entendi. Faz total sentido, doutora, porque se ele não fosse falar, ele já tinha falado, né? Vou ficar não tinha que esperar mais 30 dias para a gente entrar na fase dos debates orais. Os debates orais, ou o que a gente chama de... por isso que eu falo que os advogados vão ter problema para fazer debates, porque você vai ser contrariado em plenário, mas não é você, pessoa física, é a sua tese processual. O debate não é contra a pessoa física ou o profissional. O debate visa debater, entrar em conflito com teses. É um debate saudável, é um debate natural, que não ataca a pessoa física nem profissional. Ataca-se tese. Entendi. Então, é dia 19, não é isso que está marcado a audiência? Dia 19/9. A gente vai começar ouvindo o Michael, depois a gente vai para os debates orais. Esses debates, eles podem acabar demorando um dia, né, doutora? Na verdade, não. Na verdade, a gente dá... as partes têm, em média, até 15 minutos. Normalmente é de 15 a 20 minutos para fazer os debates. Prorrogáveis, se houvesse a figura do assistente de acusação, o senhor Carlos não vai fazer debate. Ele não vai poder, né, participar? Não, ele seria o momento dele participar, mas falta a capacitação técnica. Como é que eu vou discutir, por exemplo, com você, debater com você coisas que eu não entendo da sua profissão? Por isso é sempre um advogado que ocupa essa posição. Porque o debate ele não visa debater a pessoa, ele visa debater tese. E para você compreender o que é a tese, você tem que ter o aprendizado jurídico. Os debates orais, eles são super rápidos, vai ser seguido depois de memoriais. O que é memoriais? É o resumo. E aí as partes vão indicar aonde está a linha de cada tese, a página, por exemplo, ela fala o que ela acha e aonde está no processo, para facilitar para o juiz. Porque às vezes tem processos de 10 mil folhas, gente. E aí o juiz não consegue ficar procurando. Então, as alegações finais, elas trazem um resumo do argumento e qual a folha do processo que ela se encontra, para que você já vai dar uma olhada lá, como fica mais fácil. E aí, isso vai ser encaminhado para a sentença. E a sentença, ela tem, pela lei, até 30 dias para sair. Tá. Sensacional, doutora. E aí, a pronúncia é o quê? É dizer, Michael vai ser julgado, é tipo isso? A pronúncia, o juiz fala o quê? Eu entendo que houve o crime e que ele é possivelmente o autor, mas eu não tenho a capacidade para julgar, porque o julgamento dos crimes contra a vida
são de competência do tribunal do júri. E aí ele pronuncia para um juízo, uma vara do tribunal do júri, e aí começa-se o julgamento pelo tribunal do júri. Aí são intimados as partes, os defensores, para que apresentem aí sim suas testemunhas, os seus peritos. Essas pessoas vão ser intimadas, vão ser feito o sorteio dos jurados, vai ter o dia que os advogados e os promotores vão escolher quem eles aceitam como jurado ou como eles não aceitam. Eu acredito que dos 7 jurados, a defesa vai procurar afastar mulheres como participantes do plenário. Eu acho que eles vão tentar formar um plenário majoritário masculino. Porque já fizeram uma tentativa de desmoralizar a Vitória. E as mulheres vão trazer, obviamente, o entendimento de que a Vitória traz aquela coisa até materna. Então, eles vão tentar afastar mulheres como participante do plenário, do Conselho de Sentença. E provavelmente eles vão escolher homens mais velhos também, né? Mais velhos, exatamente isso. Que tem a cabeça mais fechada, mais machista, né? Às vezes. Exatamente isso. Exatamente essa linha. Doutora, sim, mas tinha uma pergunta que eu queria fazer antes da gente finalizar isso aqui. Pode falar. Uma pessoa que está na situação do seu Carlos, seria ideal que ele tivesse 2, 3 advogados ali no momento? Um para ser assistente de acusação, o outro para defender ele e o outro Na verdade, basta um assistente de acusação, porque os promotores, gente, eles fazem com gosto. Esse é o momento máximo da promotoria. Então, o senhor Carlos não precisa de advogado, porque o senhor Carlos não é parte do processo. Quem está sendo protegido ali, para isso que é importante que se entenda, nem é a Vitória, hein? É o Estado. O primeiro que está sendo... ele protege o Estado para dar à sociedade a ideia de que você não pode fazer justiçamento, porque o Estado vai cuidar disso. A vítima secundária é a Vitória e de terceira é o senhor Carlos. Então, o senhor Carlos nem precisaria de advogados, porque o promotor de justiça faz esse papel. Ah, entendi, doutora. Entendeu? Olha só, ficou em cima de você, eu vou ler aqui e vou tirar. Obrigada, Luciana, pelo superchat. Doutora, a polícia não se apressou em declarar Michael. A polícia não se apressou em declarar Michael como o único culpado por estar assustada com tamanha repercussão inesperada? Entendeu? Na verdade, eu acho que eles não imaginavam que o caso ia estar até hoje em pauta. Eu acho que foi ao contrário. Eu acho que põe logo o culpado para calar a boca da imprensa, tanto que acabou, para a grande mídia, acabou. O problema foi nós que ficou fazendo barulho. Sobrou algumas pessoas aqui ainda querendo justiça, né, por Vitória. Exatamente. A ideia... E outra, né, nós tínhamos ali a festa, as festividades que iam ocorrer. Então, eles queriam achar logo um culpado para tirar, literalmente, a batata quente da mão. Falar, só tira isso daí. É o que o doutor Marcelo também quer fazer. Tira isso logo de perto de mim e manda lá para o tribunal do júri. Eu não acho que o júri vai acontecer em Cajamar. Eu acho que o plenário vai acontecer. Aquela sala que a gente viu, por exemplo, se acontecer, vai ser naquela. Você viu que tem de um lado, tinham 2 lados que tem aquela parte de madeira ali que a gente teria, onde fica sentada a defesa, onde fica sentada a acusação. No tribunal do júri não dá para fazer remoto, vai ter que estar todo mundo presente no lugar. De um lado fica os familiares da vítima, de outro os familiares da acusação, de outro os jurados e o público. Eu acho que ali não vai ter espaço, por isso que eu acho que vai ser, não é desaforamento, não é porque vai ter problema de ser julgado, é pelo espaço físico, talvez ocorra lá em Jundiaí, que eu acho que as instalações são maiores. Ah, tá. Eu achava que era isso aí, desaforamento, né? O termo não, correto. Eu não acho que vai ser por desaforamento, mesmo porque, como são comarcas muito próximas, não vai ter diferença alguma nos moradores de Jundiaí dos moradores de Cajamar. Eu acho que ali, se ocorrer, vai ser pelo espaço físico, que não vai caber familiares da vítima, familiares do acusado,
corpo de jurado e público, porque o público, até estudantes de direito, é super comum e normalmente ocorre a portas abertas. O plenário de júri é de soberania popular, era aqueles antigos julgamentos em praça pública. Uhum. Entendi. Quer dizer que mas, existe a possibilidade deles fecharem a porta e não deixar que o público entre por causa da repercussão? Existe. Lembra daquele julgamento do Pediri que a gente viu lá? Eles Sim. fizeram sorteios para que as pessoas pudessem entrar. E aí, o que costuma fazer nesses casos de grande repercussão, por exemplo, como foi o da Flor de Lis? A filmagem e a transmissão desse julgamento pela televisão. Uhum. E aí, sorteia-se e já cadastra-se os repórteres, as emissoras, os seus espaços, eles não podem interferir nas teses de defesa e de acusação, porque lembra que eu te falei, é como se fosse um jogo de xadrez? Uhum. As partes vão estar em extremo estado de atenção e linha de raciocínio, você vai estar ali concentrado, então você não pode... Eles podem fechar a porta justamente para impedir, porque o juiz tem que estar atento, os jurados têm que estar atento, você não pode ter coisas que te tirem a atenção. E ficar um entre sai, bagunça, Não pode ter pode. briga, né? Não pode celular, não pode ficar tirando foto, não pode risadinha. Olha, o Jean perguntou se é nesse ano. Jean, do jeito que tá as coisas, eu não vou estranhar se for no dia 20 de setembro. O Michael ser ouvido no dia 19 e o plenário acontecer dia 20. Normalmente eu acredito que esse ano não vai ser, porque as atividades são interrompidas em dezembro, por causa do recesso forense. Uhum. Então, precisa ver se tem pauta para este ano. Pauta é espaço na agenda. Precisa ver se a agenda já não está preenchida para esse ano. Era isso que eu ia perguntar, porque normalmente demora muito, né, doutora, para ter o julgamento, pode demorar anos. Eu já fiz um plenário de júri que o caso estava sendo... O plenário foi formado 5 anos após a ocorrência. Nossa, olha isso. É. E tem que ir testemunha, né, para falar, lembrar, né? Exatamente. Então, eu não acho que vai ser esse ano, não. Uhum. Provavelmente, né, principalmente porque possivelmente eles vão ter que mudar de fórum, aí o espaço, né, para caber na agenda é complicado. Doutora... Exato, porque primeiro você vai julgar os réus que estão presos. Quem está preso tem prioridade de julgamento. E aí tem os réus soltos, mas uma hora ou outra eles têm que entrar na pauta. Então você preenche uma proporção de réus presos e complementa com os réus soltos. Gente, é muita gente. Agora, eu não sei como vai ser em Cajamar, e esse caso, tudo foge do padrão. Pois é, tá uma coisa, né, doutora? Então, isso é uma previsão. Aham. As testemunhas no dia do julgamento vão ser as mesmas da audiência? Elas podem mudar? Como é essa parte? Você pode, provavelmente vão, e inclusive isso é um assunto que eu vou falar, porque o juiz, por exemplo, ele não aceitou que eu entrasse hoje como a advogada da testemunha Matheus. Porque ele falou que ele vai esperar, porque e se não chamarem de novo o Matheus? Nem a acusação e nem a defesa. Então, se eu for entrar, se eu puder entrar no processo, vai ser se eventualmente ou a acusação ou a defesa chamarem o Matheus. Uhum. Entendi. E novas testemunhas podem surgir, será? Desde que fundamentadas e motivada. Você não pode... Não existe surpresas nos julgamentos do tribunal. O que se espera é que as mesmas testemunhas continuem. Você pode não chamar outras por entender, por exemplo, que ela não tem mais... Ela não tem o que falar, ela não viu, ela mentiu, qualquer que seja o motivo. É muito difícil que se permita a inclusão de novas oitivas se não forem devidamente fundamentadas. Contudo, nada impede que apareça uma pessoa que anteriormente não, por exemplo, vamos supor, estava com medo de falar, e aí ela procura ou o promotor ou o advogado de defesa e fala, eu quero falar. E aí, como ela é nova e o fato é relevante, cabe-se e justifica o seu arrolamento, o seu ser trazido, o seu chamamento ao processo.
Por exemplo, aquela testemunha que ouviu me solta, tá me machucando", não foi ouvida. Exato, exato. Aham. Não existe igual assim, a gente só vê só nos filmes, gente, aquela testemunha que abre a porta. Não, isso E não entra, existe. né. Não, isso no mundo real não existe, porque as partes, tanto a acusação quanto a defesa, têm que estar preparadas para trazer a sua estratégia defensiva ou a sua estratégia de acusação. Uhum. É todo um estudo, né, doutora, como a gente faz aqui uma preparação para live, E lá eles têm que estar exatamente. afiados, né, com tudo na ponta da língua tem que estar. Exatamente. E outra, e aquela coisa falar, nossa, eu não posso. Tem um estudo, tem um preparo. Tanto que, de fato, os advogados do Michael, embora muito novos, estavam muito bem preparados. Uhum, Eles estavam, né, fizeram, doutora? a gente chama isso de ensaio e preparo. Eles ensaiaram muito bem, Uhum, sei. entendeu? É, Então é importante que se diga isso. entendi. Doutora, e aqui nessa decisão, ó, o que é essa impronúncia? A impronúncia é se o juiz, porque só vai para o tribunal do júri se o crime for contra a vida e doloso. Eu quis Uhum. ou eu assumi o risco. Os culposos não vão. Então vamos Ah, supor que ele entende que houve o crime, que Michael é o autor, mas ele agiu por culpa, negligência, imprudência ou imperícia, o que não é impossível pelo caso. Ele uhum, desqualifica e aí ele faz a impronúncia. Não vai para o júri porque não preenche o necessário. uhum. E aí quando ocorre essa impronúncia, a pessoa é julgada pelo juiz mesmo? Pelo juiz, que exatamente, pelo juiz singular, que a gente chama, é o juiz singular natural da causa. Entendi. Agora eu lembrei do caso do poste que a gente viu no trailer de Tremembé, da série, lembra que eu mostrei? Ele aparece. Eu não lembro se ele foi para o júri ou não. Você lembra, doutora? Você viu? Acompanhou esse caso? Qual? O cara do poste que matou um senhor que fazia Uber, ele tá em Tremembé. Eu não lembro. Então, esses casos normalmente. Então, se foi um crime violento, normalmente vai para júri. Vai para júri, né? Aham, Normalmente vai para júri. entendi. Eh, e a desclassificação, o que é isso? Então, a impronúncia é quando a desclassificação é quando ele entende que não houve o crime de hominídio, por exemplo. Ele Uhum. muda e desclassifica a conduta deletiva. Então, caso eles Vamos chegassem à supor que conclusão ele desclassifique para um latrocínio, por exemplo, que é o roubo seguido de morte, que aí não é caso de tribunal do júri. o latrocínio não é não. Não, porque a ideia é o foco do latrocínio é a subtração pela violência ou grave ameaça. E o resultado aumenta e evolui para o desviver. E aí não é caso, porque para o júri são os crimes dolosos contra a vida. Eu quero tirar a vida daquela pessoa. Então aí Tem vai que para o ter júri. tem que ter a intenção, né, de desviver. Exatamente, a intenção. Certo. E pelo que eu soube, a pena do latrocínio é bem alta, né, doutora? É tão alta quanto a do hominídio. Tão alta Ah, é? quanto. É. Hã. É, então é pesado, né. Eh, era uma pergunta nem uma pergunta, uma fala que eu vi você falando essa semana, doutora, que você falou: "A gente tem lei demais aqui no Brasil, o problema não é criar mais Não é a lei". falta da lei, o problema é a aplicação da lei. Que não está sendo feita da forma que deveria, né, da forma ideal? Exatamente. Aham. É Eu achei a lei penal, ela não você não precisa de muitas leis. Mesmo porque a tipificação, que é a conduta delitiva descrita como punível, ela é a mesma em todos os locais do planeta. É isso que é bonito uhum, do direito penal. A aplicação dela é que complica. E o que diferencia no Brasil é a lei de execução penal. uhum, Que aí é certo, depois da condenação, que a gente tem saidinha, que a gente tem as visitas, isso, mas não é o problema da lei. O problema é a falta de aplicação, como, por exemplo, permitir que a gente tenha lei,
a figura do assistente de acusação. Não foi aplicado nem protegido este instituto do assistente de acusação. A lei prevê, mas por que não foi aplicada, não se sabe. A lei prevê o que é uma confissão. Porque não foi aplicado o que a lei determina, é outro problema. Não é o problema da lei. Estou entendendo. Faz total sentido, né, doutora? Sim. É. Tem muitas leis e tem, inclusive, eu não sei como é que chama, mas tem tipo, sei lá, uma numeração 500A, não sei, São 200B, né? artigos. Então, você tem no direito penal, por exemplo, você tem 2 códigos principais. Na verdade, você tem vários. Por exemplo, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um código. Você tem o Código Penal. Você tem o Código de Processo Penal e você tem a Lei de Execuções Penais. Cada uma cuida de uma fase. Então, você tem um artigo, por exemplo, o artigo 129. É 129? Meu nossa. É que o artigo tá aí uma coisa que eu não decoro. Acho que é 129. Que é o Esse aqui serve não. Artigo 406? Então, só que esse é CPP, é Código de Processo Penal. Porque um código traz o que é delito, o que é crime. E no outro, como é que eu vou fazer para julgar isso. São livros diferentes. CPP é o Código de Processo Penal. Como o processo penal vai ser feito, a gente tem a previsão do que é o delito, e o outro diz como julgar esse delito. Estou entendendo. É muito interessante o direito, né, gente? Vocês estão gostando? Lindo. Gente, deixem um like, 300 pessoas aqui. Muito obrigada pela presença. Então, pessoal, deixa todo mundo like aí para fortalecer e para a live subir, gente. Vamos lá.